Fatologia, sexta linha, bem no finalzinho da sexta linha, começa com a qualificação. A qualificação das reações pessoais aos estímulos incessantes da vida moderna. Isso aqui é muito sério, né? Eu penso, do ponto de vista psíquico, principalmente para os jovens. Porque a gente vê, eu vejo, por exemplo, muitos jovens, né, na sala de aula. Eu dou aula e tem muitos alunos psíquicos, principalmente na área de comunicação, né, que é a área que eu dou aula, tem bastante. Eu já dei aula em outros cursos, mas me parece que ali tem um pouco mais. E acontece que esses meninos, esses jovens, eles estão o tempo inteiro na internet. E eles são psíquicos. Então, é de uma agilidade, uma rapidez, uma compartimentação de informações o tempo inteiro. Eu estou dando aula, eles já acessaram a internet, já viram o tema da minha aula, já fizeram associações e já estão... Professora, já achei aqui na internet isso aqui que falou... Então, veja, isso é muito bom. No entanto, eles se perdem demais nisso. Eles se perdem demais. E eles são muito rápidos e aquilo vai abrindo janelas na cabeça deles. Então, e aí quando você vê, é uma coisa superficial, não é prioritária, desviou, né? E hoje em dia, a vida moderna tem muito estímulo. E o psíquico, nessa hora, ele tem que ser bem esperto para ele não entrar nisso. Porque a gente estava falando até antes da tertúlia de computador. Então, eu estou procurando um computador e alguém falou assim, não, compra esse aqui, porque ele é rápido, é a sua cara, pi, pi, pi. E é ótimo, mas você também tem que saber usar. Porque senão você se perde nisso, não é? Desvia. Agora, você falou agora há pouco das suas reações, que às vezes você acerta na dose, às vezes erra, vai tentando. É por aí ou você tem uma metria mais específica? Eu, hoje em dia, eu tenho uma metria. Como é que funciona essa minha tua metria? metria é perante os meus erros. Então, por exemplo, tem certos erros que eu não posso mais me permitir, porque já são primários demais, entende? Do ponto de vista da ataque para a insanidade. Mas eu ainda, às vezes, escorrego. Mas não posso. Quando eu vou, eu seguro, entende? Então, porque a ataque para a insanidade, às vezes, se ela não é dominada, ela é instantânea. A coisa, quando você vê, já foi, não pode. Isso aí não pode, porque isso é de bicho, né? Isso é primário. Ataque para a insanidade é assim, eu acelero quando eu quero, eu desacelero quando eu quero. Esse é o ideal. Então, esses erros que tu fala é a questão do não errar na dose, o exagero. Tem vários. Eu acho que, como eu não sei se você estava aqui no começo, a gente falou desse TAC pensenograma. Sim. Que, no meu caso, tem a ver com o meu CPC. Então, o que eu errei de base TAC psíquica. Quais foram os meus erros de base TAC psíquica, entende? Esses erros meus fazem parte do meu CPC. Está lá, olha, esse erro não dá, esse erro não dá, para eu poder me reeducar. Então, só ali na página 15, na página subsequente, o último binômio, lá embaixo, a última linha, acho que tem a ver com o que você estava falando mesmo. A vivência do binômio evolutivo, instantaneidade, profundidade. Isso aqui é para eu lembrar, eu escrevi isso para a gente lembrar que o psiquismo não pode ser superficial. Instantaneidade não pode ser, na cabeça do psíquico, sinônimo de leviandade. Tá? Você pode ter uma ideia instantânea, mas em seguida você tem que lembrar que você tem que aprofundar a ideia. Porque senão fica uma coisa muito assim, ó. Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho ali. Então, fica muito na superfície das ideias, e isso não é bom. Né? Isso já não é um ataque para a insanidade produtiva. É preciso pegar a instantaneidade, mas depois preciso aprofundar nessa ideia, né? Na ideia que chegou. Então, eu fiz a ideia nisso era instantaneidade, porém com profundidade ideativa.